Você nasceu devendo. Antes mesmo de aprender a falar, já te disseram que existia um olho invisível vigiando tudo o que você faz. Que havia um céu para os bons, um inferno para os ruins. E que você provavelmente era ruim. Enquanto você aprendia a andar, diziam que seus desejos eram pecados, que seu corpo era sujo, que duvidar era errado, que sofrer em silêncio era virtude. Enquanto crescia, diziam que Deus tinha um plano, mas nunca era o seu. E quando algo dava errado, a morte de um parente, o câncer de alguém que você amava, um abuso que você não entendeu quando era criança, vinham com a mesma resposta: é a vontade de Deus. É assim que a religião sobrevive. Ela te ensina a te agradecer pelo trauma, a santificar a dor, a desconfiar de si mesmo e a confiar em quem lucra com a sua culpa. E sabe qual é o golpe mais brilhante? Ela faz isso com sua permissão, com seu consentimento emocional. Faz parecer que você escolheu acreditar, mas não escolheu. Você não escolheu nascer num lar cristão, muçulmano, judeu ou hindu. Você apenas herdou um pacote pronto. Doutrinas empacotadas como verdades absolutas, dogmas entregues como amor, obediência vendida como fé. E se eu te dissesse que tudo isso foi um truque evolutivo? Um teatro coletivo onde a religião, por milênios, vestiu a máscara da moral, enquanto usava você como instrumento de controle? Essa não é uma acusação contra quem acredita. É uma denúncia contra os que criaram a estrutura, contra os que enriqueceram com promessas do além, contra os que separaram povos, lançaram guerras, queimaram livros e corpos em nome de deuses invisíveis. Como escreveu Bertrand Russell, o problema da religião não é apenas que ela é falsa, mas que é perigosamente sedutora. E sedutora ela é, porque oferece conforto em troca de rendição, certeza em troca de questionamento, comunidade em troca de liberdade. Mas toda anestesia tem um custo, e o custo de acreditar cegamente foi, e ainda é, milhões de vidas perdidas, bilhões de cérebros adormecidos, séculos de atraso científico, sexual, psicológico e ético. Ao longo deste vídeo, você vai ver como a religião acumulou fortunas enquanto seus fiéis vivem na miséria. Milhões morreram em guerras que nasceram de preces. A moralidade existia muito antes dos mandamentos, e a fé, longe de ser luz, foi usada como cortina de fumaça para esconder os verdadeiros interesses: poder, dominação e dinheiro. Não se trata de atacar sua crença, trata-se de perguntar com coragem: você sabe mesmo no que acredita? Ou só repetiu o que te ensinaram com medo de olhar além? Prepare-se, porque as respostas não vão confortar, mas podem libertar. O primeiro Deus da humanidade não era onipotente. Era o trovão, o fogo, a doença. Era tudo aquilo que o ser humano não conseguia entender. E por isso temia. Você tem medo do que não entende, medo do que não controla. A religião soube explorar isso como ninguém. Criamos deuses porque o caos nos apavora. Criamos mitos porque a morte nos paralisa. E chamamos isso de fé, quando na verdade era só a nossa ignorância tentando dormir em paz. Richard Dawkins foi implacável quando escreveu: Deus existe na mente como um vírus mental, uma ideia replicadora que sequestra cérebros, especialmente os infantis, e os prende em uma cadeia de crenças autorreferentes. Parece cruel, mas é profundamente lógico. Se você ensinar a uma criança que questionar é pecado, ela vai crescer incapaz de pensar por si. Vai aceitar dogmas como se fossem evidências. Vai confundir submissão com moral. Vai agradecer pelas correntes, chamando-as de proteção. O cérebro humano evoluiu para detectar padrões, mesmo onde eles não existem. A folha que se mexe pode ser o vento ou um predador. Melhor errar por excesso de cautela do que morrer por omissão. É assim que o medo moldou nosso pensamento mágico. Deus não é um dado da realidade. É um reflexo do nosso pavor de estar sozinhos no universo.
Sam Harris resume isso com precisão. A fé religiosa é a única forma de insanidade socialmente aceita. Em qualquer outro contexto, acreditar em vozes invisíveis que ditam seu comportamento seria diagnóstico clínico. Mas quando você chama isso de religião, recebe isenção fiscal. Não há qualquer registro histórico confiável que comprove a existência de um ser supremo. O que existe são narrativas, parábolas, promessas e ameaças. Documentos escritos por homens, sempre homens, com poder de reescrever a verdade conforme os interesses da época. E mesmo assim, a religião exige fé cega, fé sem provas, fé sem lógica, fé como moeda de submissão. No dia em que você começa a fazer perguntas demais, a estrutura religiosa desmorona, porque ela não se sustenta na razão, ela se apoia no medo. Medo de morrer, medo de estar errado, medo de não ter um sentido superior. Mas será que isso é sinal de profundidade espiritual ou de desespero existencial? O que nos torna humanos não é a crença em um Deus, mas a capacidade de olhar o desconhecido e seguir em frente, sem precisar inventar monstros ou paraísos. Bertrand Russell, filósofo e matemático, dizia: a religião se baseia principalmente no medo. Medo do desconhecido, medo da derrota, medo da morte. E esse medo é alimentado, não enfrentado. E enquanto o medo governa, a razão se cala. Pessoas boas não precisam de promessas de céu para fazer o bem, nem de ameaças de inferno para evitar o mal. A moralidade evoluiu biologicamente, baseada em empatia, reciprocidade e cooperação. A ciência já provou. Animais sociais demonstram compaixão, ajuda mútua, senso de justiça. Tudo isso sem Bíblia, Torá, Alcorão ou qualquer mandamento gravado em pedra. O que é isso, senão uma evidência brutal de que o bem precede a fé? A religião sequestrou a moral, mas a moral não precisa da religião. A grande tragédia é que, ao entregar nossas consciências a dogmas, também entregamos nossa liberdade de pensar, sentir e decidir por conta própria. Esse ponto é sobre a mentira mais íntima, a de que precisamos de um Deus para sermos bons. E quando essa mentira se instala, ela amestra, ela domestica. Ela transforma seres humanos complexos em peças de uma engrenagem que só gira para cima, em direção ao poder, ao lucro e à perpetuação do mito. Porque, no fundo, a fé nunca foi sobre Deus, foi sobre controle. Quem vive de fé geralmente é pobre. Quem lucra com a fé geralmente é milionário. Essa é a equação mais antiga do mundo religioso. Você reza, eles recebem. Você se ajoelha, eles herdam imóveis. Você entrega o dízimo. Eles compram aviões. E isso não é uma metáfora. O patrimônio das religiões é incalculável, literalmente. Porque boa parte dele é isenta de imposto, blindada por leis e escondida sob o pretexto de caridade. O Vaticano, por exemplo, é um Estado soberano, com reservas bilionárias, investimentos em ações, propriedades em zonas nobres da Europa e até ações em indústrias que contradizem frontalmente os princípios que prega. As mega-igrejas evangélicas nos Estados Unidos e na América Latina movimentam bilhões em doações, isentas de tributos, enquanto seus pastores desfilam em carros de luxo e vivem em mansões que fariam qualquer CEO de banco parecer modesto. No Brasil, dados do IBGE e da Receita Federal apontam que só as igrejas evangélicas arrecadam mais de 40 bilhões de reais por ano, sem pagar um centavo de imposto, com direito à isenção de IPTU, IR, ICMS, doações incentivadas e até verba pública indireta em muitos casos. É um mercado. Só que o produto não pode ser visto. Você doa para garantir um pedaço no céu. Eles gastam para garantir um pedaço da terra. Christopher Hitchens disse com precisão quase profética: a religião é provavelmente o sistema de fraude mais antigo da humanidade. É a forma mais segura de viver do trabalho alheio, sem produzir, sem pagar impostos,
sem prestar contas. E o mais genial, não precisa devolver nada, porque quando o milagre não vem, a culpa é sua. Você não teve fé suficiente. Isso não é espiritualidade. Isso é engenharia de manipulação. Religião organizada, no mundo moderno, opera com a lógica de corporações. Branding. Você conhece o logo da sua igreja. Escassez artificial, milagres, limitados. Expansão territorial, filiais, satélites, televangelismo, rádio, rede social. E claro, o inimigo sempre é externo. O diabo, o mundo, o secularismo, a ciência, qualquer coisa que ameace o negócio precisa ser demonizada. Yuval Harari, em Homo Deus, levanta a questão incômoda. Quando a religião vira uma instituição, ela passa a ter interesses próprios, muitas vezes opostos aos da própria fé que prega. A fé, no sentido puro, é individual, íntima, pessoal. Mas a religião institucional é uma máquina de poder. E o combustível dessa máquina é o dinheiro. Dinheiro que sai do bolso da diarista que doa o que não tem, do desempregado que entrega o pouco pela fé, da viúva que assina procurações em nome do dízimo eterno, porque prometeram que Deus pagaria com juros celestiais. Mas não há auditoria no céu. A teologia da prosperidade não é um caminho de fé. É um funil onde a pobreza dos muitos sustenta a riqueza dos poucos e transforma um sistema de crença em um esquema de extração emocional. E quando você confronta isso, dizem que você é contra Deus. Não. Estamos contra o uso do nome de Deus como ferramenta de arrecadação. É preciso separar fé de instituição. Deus, se existir, não precisa de contador, nem CNPJ, nem lobby político. E se Deus precisa de dinheiro, então ele não é Deus. É só mais um negócio em expansão. Se alguém dissesse que matou sua família por acreditar que estava fazendo a vontade de Deus, isso tornaria o crime mais justificável ou mais perigoso. Por séculos, a resposta foi mais justificável. A fé foi usada como passe livre para o impensável. Cruzadas, inquisição, jihads, pogroms, perseguições, fogueiras, apedrejamentos, cada uma com um livro sagrado numa mão e uma lâmina na outra. É fácil esquecer, mas a história da religião não é uma história de amor. É uma história de dominação geopolítica com verniz espiritual. Quem controlava Deus, controlava o povo. E quem controlava o povo, controlava os corpos. Bertrand Russell já denunciava essa lógica perversa no século XX. A religião não só causou mortes, ela justificou a crueldade e fez com que pessoas comuns achassem virtuoso aquilo que, em qualquer outro contexto, seria monstruoso. Vamos aos números. As cruzadas mataram entre 1 a 3 milhões de pessoas. Não foram guerras defensivas, foram ofensivas, com sede por terra, poder e conversões forçadas. A Inquisição, só na Península Ibérica, executou cerca de 32 mil pessoas oficialmente. Mas o terror psicológico se espalhou por gerações, censura, tortura, exílio. A Guerra dos 30 Anos, entre católicos e protestantes, devastou a Europa e matou até 8 milhões. Por quê? Divergência teológica. Colonialismo religioso, como o espanhol e o português nas Américas, destruiu culturas inteiras em nome da evangelização. O preço? Civilizações extintas, milhões de indígenas mortos, religiões ancestrais apagadas. Conflito entre Israel e Palestina. Ainda hoje, alimentado por uma disputa que tem raízes religiosas. Milhares de mortos. Décadas de ódio reciclado com a bênção de textos sagrados. E o que torna tudo mais grave: essas matanças não foram desvios da fé, foram coerentes com a doutrina. Matai todos, Deus reconhecerá os seus. Essa frase não saiu de um vilão de cinema. Saiu da boca do abade católico Arnaud Amalric, durante o massacre de Béziers, em 1209. Cristãos foram mortos junto com hereges.
por precaução. A fé não quis correr riscos. Christopher Hitchens, com sua acidez cortante, cravou: a religião é violenta por natureza, não porque seja má, mas porque acredita que tem razão. E quem acredita ter razão absoluta, sente-se no direito de impor essa razão, custe o que custar. A lógica é simples e letal. Se Deus ordena, quem somos nós para desobedecer? E se a voz de Deus só você ouve, então você pode tudo, inclusive matar. O fundamentalismo, seja cristão, islâmico, judeu ou hindu, nasce exatamente aí, na certeza de que há um inimigo do bem que precisa ser exterminado, na ideia de que a paz só virá quando todos pensarem igual a você. Yuval Harari, em Sapiens, explica que o poder da religião sempre esteve na sua capacidade de unir grandes grupos humanos sob uma ficção comum, mas o efeito colateral foi inevitável. Para que uma religião una um grupo, ela precisa excluir todos os outros. Isso cria tribos, paredes, fronteiras e guerras. A religião institucional não apenas foi tolerante com a violência, ela a sacralizou. Transformou matadores em santos, canonizou guerreiros e tatuou culpa nas vítimas. E essa violência não está no passado. Cristãos sendo perseguidos por muçulmanos, muçulmanos sendo perseguidos por hindus, hindus matando minorias religiosas, judeus matando palestinos e vice-versa. O problema não é qual Deus é o verdadeiro. O problema é acreditar que algum deles aprova a matança. Essa é a anatomia da fé fanática. Ela não precisa de bombas, ela precisa de convicção. E uma vez que a convicção se instala, o ser humano deixa de ouvir a consciência, porque acha que está obedecendo uma ordem superior. Sam Harris, neurocientista e crítico da religião, afirma com clareza: o maior perigo da fé cega não é o erro, é a impossibilidade de corrigi-lo. Porque quando tudo o que você faz é para Deus, não há crítica que te alcance, não há argumento que te convença, não há humanidade que te comova. E assim, Deus se torna a desculpa perfeita para o impensável. Nenhuma criança nasce inferior, mas muitas morrem acreditando que são. Na Índia, um menino da casta dos Dalits é proibido de tocar na água que os Brahmanes bebem. Na Cisjordânia, uma mãe palestina dá à luz enquanto os soldados cercam o hospital, porque aquele lado do muro é sagrado, o dela não. Em aldeias da África, meninas são mutiladas genitalmente sob cânticos religiosos, enquanto suas mães seguram suas mãos. E o que todas essas cenas têm em comum? A convicção de que Deus aprova. Essa é a herança mais perversa da religião organizada. Ela inventou critérios para determinar quem merece dignidade. Não importa o quão bom você seja, se nasceu do lado errado da fé, ou do corpo, ou da linhagem, você é pecado encarnado. E esse pecado, cuidadosamente codificado por séculos, virou sistema. Sistema de castas, sistema de pureza, sistema de exclusão. Tudo justificado por livros sagrados e tradições que nunca foram questionadas, só obedecidas. Yuval Harari, com a frieza que só a história permite, escreveu: a religião ajudou a criar as grandes hierarquias da civilização. Mas para isso, precisou inventar narrativas que justificassem a dominação. O hinduísmo organizou milhões sob castas inflexíveis. O judaísmo rabínico definiu linhagens puras e impuras. O cristianismo usou a figura do ímpio e do pagão para justificar guerras e escravidão. O islamismo, quando instrumentalizado politicamente, impôs códigos de vestimenta, segregação de gênero e exclusão legal. E a pergunta é simples: por quê? Porque controlar é mais fácil quando você transforma a desigualdade em vontade divina. Você não é pobre, é provado por Deus. Você não sofre, é um teste espiritual. Você não é discriminado, é parte do plano divino. Você não pode subir na vida, nasceu para servir. Esse tipo de estrutura cria um tipo específico de escravidão. A escravidão consentida.
Oprimidos que acreditam que merecem a opressão. Steven Pinker deixa claro: o progresso humano, o verdadeiro, o que amplia direitos e reduz violência, não veio das religiões. Os avanços em liberdade, igualdade e justiça vieram apesar das doutrinas religiosas, não por causa delas. Quando mulheres conquistaram o direito ao voto, a religião estava contra. Quando os negros lutaram por igualdade, as igrejas do sul dos Estados Unidos estavam contra. Quando casais interraciais quiseram se casar, padres e pastores estavam contra. Essa não é uma coincidência, é um padrão. Porque a religião institucional não se adapta à liberdade. Ela teme a liberdade. Liberdade desconstrói o dogma, e sem dogma não há controle. O filósofo Bertrand Russell afirmou com clareza: as religiões se baseiam no medo e na submissão. O respeito que exigem não é a verdade, mas a autoridade. E onde há autoridade, há hierarquia. E onde há hierarquia, há o nós e o eles. Os puros e os impuros. Os salvos e os condenados. Os abençoados e os descartáveis. Tudo isso foi travestido de teologia, mas sempre foi sociologia. E pior, foi naturalizado a ponto de parecer normal. Mas normal não significa justo. E tradição não significa verdade. A religião organizou o mundo com régua de ferro. Mas não para unir, para separar. Não para curar, para classificar. Não para libertar, para manter cada um no seu devido lugar. Esse ponto não é um ataque à espiritualidade. É uma exposição de como ela foi usada como ferramenta de segregação, subjugação e silenciamento. Porque nenhuma fé que precisa dividir a humanidade em castas, raças e pecadores pode se chamar de caminho de amor. Um bebê de 6 meses prefere o boneco que ajuda outro, ao que atrapalha. Ele ainda não fala. Não conhece o conceito de céu ou inferno, mas já entende. Cooperar é melhor do que ferir. Se a moralidade depende de religião, como é possível que cérebros pré-linguísticos já saibam distinguir o justo do cruel? A resposta é direta, e ela desmonta séculos de doutrina. A moralidade não precisa de Deus. Deus é que precisou da moral para parecer legítimo. A empatia, a reciprocidade, o senso de justiça, todos esses comportamentos surgiram em animais sociais porque aumentavam a chance de sobrevivência coletiva. Não foi Moisés, não foi Maomé, não foi Jesus, foi a evolução. Steven Pinker explica isso com clareza em Os Anjos Bons da Nossa Natureza. As normas morais surgiram como adaptações biológicas que favoreciam o convívio em grupos. A religião, em vez de criá-las, apenas as codificou, muitas vezes de forma distorcida. Quando alguém diz, sem Deus, tudo seria permitido, está projetando a própria incapacidade de pensar eticamente fora de uma grade de punição e recompensa. Isso não é moralidade. Isso é obediência condicionada. A verdadeira ética não nasce do medo. Ela nasce da consciência. Se você só não mata porque teme o inferno, o problema não é sua falta de fé, é sua ausência de compaixão. Sam Harris, em A Moral Landscape, dá o golpe final nessa ideia de moral divina. Há fatos objetivos sobre o bem-estar humano. A moralidade pode, e deve, ser estudada com base nesse princípio, e não em mandamentos revelados. E os fatos mostram. Sociedades mais seculares têm menores taxas de homicídio, menor desigualdade de gênero e maior respeito aos direitos humanos. Países como Suécia, Noruega, Dinamarca, majoritariamente ateus ou agnósticos, estão entre os mais éticos, seguros e cooperativos do mundo. Enquanto isso, nações profundamente religiosas frequentemente apresentam altos índices de corrupção, violência e misoginia legalizada. A religião sequestrou a moral, mas não a criou. Ela apenas usou o discurso moral para se tornar inquestionável. Ame ao próximo, diz a Bíblia, mas só se ele for igual a você. Perdoe, diz o Alcorão, mas só se ele não blasfemar. Ajude, diz a Torá,
mas só se ele estiver dentro da aliança. Isso não é universalismo, é tribalismo espiritual. E pior, é chantagem ética. Faz você acreditar que só há dois caminhos: submissão à fé ou caos moral absoluto. Esse dualismo é infantil. A moral real é mais complexa, mais densa, mais humana. Ela envolve contexto, empatia, responsabilidade e, acima de tudo, liberdade. Bertrand Russell foi cirúrgico ao dizer: é possível viver com bondade e dignidade sem recorrer ao medo ou à superstição. A verdadeira maturidade moral começa quando você percebe: não sou bom porque alguém me manda. Sou bom porque entendo o valor do outro, e isso não exige altar, nem escritura, nem confissão. A ciência hoje estuda a moral como uma função cognitiva e a filosofia como um campo racional de construção de valores. Ambas são mais confiáveis que qualquer livro sagrado, porque podem ser discutidas, atualizadas, melhoradas. Enquanto a religião diz: está escrito, obedeça, a ética secular pergunta: está certo? Para quem? Com que consequências? Essa é a diferença entre controle e consciência, entre doutrina e discernimento, entre religião e humanidade. Porque ser bom por medo de castigo é servidão. Ser bom por escolha é liberdade. Se esse vídeo te fez pensar, doer, lembrar, ou até mesmo questionar aquilo que você evitava encarar, então ele já cumpriu seu papel. A verdade é que nem todo mundo está pronto para isso. Esse canal não é para quem quer conforto, é para quem quer lucidez, mesmo quando ela corta. E se você sente que precisa ir mais fundo? O curso Filosofia Pessimista, a luz da escuridão, continua disponível. Mas atenção, não é um curso para qualquer um. Ele foi feito para quem suporta o peso da lucidez, para quem não se satisfaz com respostas fáceis, para quem tem coragem de olhar para o abismo e continuar olhando. Se esse é você, o link está na descrição e no comentário fixado. Agora, se de alguma forma esse vídeo te tocou, se provocou um nó na garganta ou uma faísca na mente, você pode retribuir. E não estou falando só de dinheiro. Assistir até aqui já é muito. Compartilhar já é uma ajuda enorme. Mas se você quiser fazer parte de algo maior, considere se tornar membro do canal. Além de apoiar esse trabalho de forma direta, você recebe conteúdos exclusivos, participa das decisões dos próximos vídeos e entra numa comunidade que pensa de verdade. E se quiser deixar um super thanks, saiba que cada apoio faz diferença. Cada gesto ajuda a manter esse conteúdo no ar, livre, forte, sem rabo preso. Mas a real, só por estar aqui, você já faz parte. Esse espaço só existe porque pessoas como você continuam acreditando que pensar ainda vale a pena. Nos vemos no próximo vídeo. E se for corajoso o bastante, nos vemos também no curso.